Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Tchau. Muito bem, meus amados, nós vimos a leitura, uma leitura maravilhosa que nos mostra uma lição preciosa. E a primeira lição que temos aqui é que Deus não guia seu povo pelo caminho mais curto ou pelo caminho mais fácil, não. Às vezes Deus guia seu povo, às vezes não. A nossa caminhada é longa e difícil, mas Deus sabe o melhor. Deus guiou Israel para o Mar Vermelho para mostrar o seu poder, para aniquilar os egípcios. Esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vereis. Então, quando Deus te guiar para um local difícil, para uma caminhada difícil, momentos difíceis estão acontecendo em tua vida, não é para te castigar, é para te instruir, como ele fez com Jó. E ali ele guiou o povo para o caminho mais longo e mais difícil, para mostrar o seu poder, para abrir caminho onde não há caminhos, para abrir caminho no meio do mar. Este é o Deus poderoso. Ele faz desta maneira, ninguém muda seu parecer e a sua opinião. Ele não muda de parecer e nem de opinião. Então, Deus aqui estava formando nos filhos de Israel um memorial maravilhoso. Ele disse: e acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu lhe dirás: por força da mão do Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Ele tirou o povo de Israel por mão poderosa, por mão forte, executando juízo sobre os egípcios e sobre todos os seus deuses. Foi assim que ele fez, para que aquilo ficasse como memorial. Aquilo ficasse como lembrança aos filhos de Israel, para que os pais pudessem contar para seus filhos como Deus agiu com eles e como Deus matou os egípcios e matou os primogênitos. E disse: e aconteceu que quando o faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos dos meus filhos. Então, ali havia o resgate dos primogênitos por 5 shekels de prata. E quando os filhos perguntassem aquilo, como é que aconteceu isto? Por que nós temos que ser resgatados? Aí eles iriam explicar e mostrar porque Deus matou os primogênitos no Egito. E depois ele falou para Moisés, para o profeta, dizendo que todo primogênito que abre a madre é meu, é dedicado a mim, é dedicado ao Senhor, é santificado para o Senhor. Então, dos animais seria usado para sacrifício, os animais limpos, o cordeiro, a cabra e o touro. O filho de uma jumenta seria resgatada com um cordeiro, mas dos homens seriam resgatados por 5 shekels de prata. E ele disse: será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. Ali era mais um memorial. Será por frontal.
Isto vai ficar como lembrança de como eu resgatei vocês da casa da servidão, de como eu tirei meu povo da casa da servidão. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Observe. Havia um caminho pela terra dos filisteus que era próximo, que era perto para chegar à terra prometida, mas Deus não conduziu o seu povo por ali. Não. A Bíblia diz, embora fosse perto, mas Deus não conduziu o povo por ali, porque senão seria tudo fácil. E se houvesse guerra contra os filisteus, aquela nação que era um monte de escravo, que não sabiam pegar nas armas, mesmo estando armados, poderiam se arrepender e voltar, dizer assim, o Senhor nos tirou do Egito para fazer-nos morrer aqui na guerra contra os filisteus. Então Deus não conduziu o povo por ali. Deus conduziu o povo para o Mar Vermelho, Pi-Hairote, para matar os seus inimigos e mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele age com mão forte, com mão poderosa. Então, você vai entender que Deus só dá o melhor para seus filhos. Embora o caminho pareça áspero, a caminhada pareça difícil, cheia de dificuldade, mas saiba que é o melhor. Você tem que confiar que Ele está te dando o melhor. Ele está fazendo o melhor por você. Lembre-se disto. Lembre-se disto quando estiveres passando por problemas, por tribulações, por adversidades em tua vida. Lembra-te. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A intenção dele fazer aquilo com Jó era arrancar dele a maior visão. No pior, Deus sempre extrai o melhor. Conduziu o povo de frente para o mar, não havia saída. Montanha do lado, montanha do outro, mar à frente, os egípcios vindo atrás para esmagar a cabeça dos filhos de Israel. Mas não havia saída, mas Deus tem a saída, Deus tem a solução, Deus abre caminho, Deus abre portas, saiba disto. Então, Deus conduziu pelo caminho, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará daqui e levareis meus ossos convosco. Então, os ossos de José também foram levados dali, porque ele queria ser sepultado lá em Canaã. É em Canaã que está a ressurreição. Ele sabia que seus pais estavam sepultados lá. Então ele queria ser sepultado lá, porque ali estava a promessa da ressurreição, estava ali em Canaã e não no Egito. O Egito simboliza o mundo, Canaã é figura do Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito Santo será ressuscitado. Ele está com a promessa da ressurreição. Ele está com a ressurreição e a vida nele. O Espírito Santo é a vida eterna. A vida eterna não é um lugar, não é um lugar. Não, 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 não. A vida eterna é Deus habitando em você. E o Espírito Santo é o próprio Deus, ele habitando em mim. Eu sou tão eterno quanto Deus é eterno. Então José fez eles jurar. José diz, Deus irá visitar vocês.
Quando ele fizer isto, leve os meus ossos daqui e me sepulte lá em Canaã, porque lá está a promessa da ressurreição. Então pegaram os ossos de José e partiram, começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. Olha para onde Deus conduziu o seu povo, para o deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhe dar a luz, para que fossem de dia e de noite, para que caminhassem de dia e de noite. Você não pode parar a sua caminhada. Não pare a sua caminhada cristã. Não olhe para os lados, não olhe para trás. Continue caminhando. Então Deus ia. Olha o que Deus faz para seus filhos. Imagina uma coluna de nuvem. A nuvem guiava eles durante o dia. Imagina uma nuvem fazendo sombra para 2 milhões de pessoas. Este é o Deus poderoso. Aquela nuvem fazia sombra de dia para 2 milhões de pessoas. Imagina a imensidão daquilo, guiando eles sobre a sombra, para que eles continuassem a caminhada. Continue a sua caminhada debaixo desta sombra. Debaixo da sombra divina, da sombra de Deus, que você irá bem. Você está sendo conduzido por Ele. Continue, não pare. Não pare nem de dia e nem de noite. Continue a caminhada cristã. E quando chegava a noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo para alumiar o caminho deles, para eles continuarem caminhando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós temos essa luz nos guiando. A revelação da palavra completa nos guia na caminhada para fazer o certo, para ir pelo caminho que Deus quer, o caminho certo, para ser conduzido pelo caminho certo. Olha como isso é maravilhoso. Para que o povo não parasse de caminhar, sombra de dia e luz de noite. A nuvem de dia para fazer sombra para eles, e de noite a coluna de fogo para alumiar o caminho e aquecê-los. Porque Deus não só vem para alumiar o nosso caminho, mas também para aquecer a nossa vida. Este fogo do Espírito Santo vem para aquecer a nossa vida. Ele te aquece e ilumina o teu caminho. Ele te aquece e é como uma lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E de dia ele está fazendo sombra para que aquele sol escaldante do deserto não machucasse tanto os filhos de Israel e eles continuassem a caminhada. Você tem uma sombra sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu quero caminhar sobre esta sombra do Onipotente, debaixo desta nuvem, sendo guiado por esta nuvem. E de noite, quando as trevas chegar, eu sei que Ele será a minha luz. Pensa nisto. Então guiou os filhos de Israel para o caminho mais difícil e mais longo. Não sei quanto tempo ainda é a nossa caminhada aqui na terra, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, confiando nele. Ele está no controle de tudo. No controle de tudo. Somos a noiva primogênita. E sobre esta noiva primogênita há esta sombra e há esta luz, guiando esta noiva todo o tempo. A
revelação da palavra guia esta noiva para ela caminhar na palavra, para ela caminhar no caminho certo, trilhando rumo à nova cidade santa, rumo ao porto de Sião. Isto é maravilhoso. Então, ficaremos com esta lição preciosa, este memorial maravilhoso. Hoje, como eu falei nas lições passadas, quem é o primogênito de Deus? Hoje é a igreja dos primogênitos, Hebreus capítulo 12. Esta noiva que é a igreja dos primogênitos. Ela é a primeira em tudo. Ela tem as prerrogativas em tudo. Ela vai ser a primeira a ser recebida por Deus. Isto é maravilhoso. Então ele deixou um memorial para os filhos de Israel: conte para os vossos filhos sobre o resgate dos primogênitos. E como eu falei na lição passada, como o primogênito era resgatado por 5 shecalins de prata, assim também Cristo veio, pagou o preço por nós, a noiva, a igreja dos primogênitos, para nos resgatar lá na cruz do Calvário. E isto ficou como memorial. Memorial que tem que estar em nossa mente e no nosso coração todo o tempo, lembrando do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. E toda vez que celebramos a ceia coletivamente, a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, nós lembramos do que ele fez por nós na cruz do Calvário de forma coletiva, enquanto de forma individual eu devo continuar com esta lembrança na minha mente e no meu coração, que lá no Calvário ele me resgatou. Sigamos, meus amados irmãos, aqueles que nos ouvem, que não são, queira se voltar para Deus, sair do mundo, sair do Egito para celebrar uma Páscoa, para celebrar a libertação. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Ele é a libertação, ele é a passagem da morte para a vida, ele é a passagem do cativeiro, da escravidão para a liberdade, ele é a passagem para uma vida nova. Ele é a ressurreição e a vida. Que Deus te abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Nosso WhatsApp para contato é 83 9 81 25 19 62. Entre em contato, peça sua oração, faça sua pergunta, que nós estamos à sua inteira disposição. Só repetindo nosso endereço para os cultos: Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Foi bom estar com vocês, foi maravilhoso mais uma vez estarmos de volta na apresentação deste programa. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular.